Fala galera, beleza? Professor Bruno Marques aqui. E saiu o edital do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né, para o cargo de analista, tá? Um concurso aí excelente, com salário excelente, uma função que nem se fala, né, excelente também lá para o Rio Grande do Sul. E aqui a gente montou uma aula focada na prova discursiva. Por quê? Porque como a gente vai ver, o concurso vai ser composto por prova objetiva e discursiva, e a discursiva tem um impacto significativo na nota. Então, eu vou trazer aqui algumas orientações para te ajudar nessa preparação para discursiva com foco, tá, na banca Instituto AOCP. Muita gente está estudando aí para o Ministério Público do Rio Grande do Sul vendo o vídeo do Enem no YouTube. Calma, ó. Vai dar ruim isso aí. Por quê? Porque os critérios de prova de Enem são diferentes dos critérios da banca Instituto AOCP, e é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, beleza? Mas antes de começar, eu deixo aqui já o meu contato, que é @prof.brunomarques, lá no Instagram, só digitar lá. Você pode falar diretamente comigo, bater um papo sobre o concurso, beleza? Tem também aqui o Instagram do Você Concursado, que é @VocêConcursado. E também, para você que tem o Telegram, tem um canal de discursivas no Telegram, que é a Academia Discursivas, onde eu posto lá algumas informações a respeito de prova discursiva. É um canal gratuito e lá você também tem acesso direto a mim. Então você também pode mandar uma mensagem para mim para a gente poder bater um papo por lá. Beleza? Então vamos nessa sem muita enrolação aqui. A prova vai ser aplicada no dia 18/7, se não tiver nenhuma liminar suspendendo ou se não tiver nenhuma mudança nesse cenário de pandemia, né? A princípio vai ser aplicado no dia 18/7 e vai ser assim, na parte da manhã vai ser aplicada a prova objetiva, né, de múltipla escolha, e na parte da tarde vai ser aplicada a prova dissertativa. Ambas as provas tem duração de 4 horas, beleza? Então aqui a gente já tira o seguinte, vão ser 4 discursivas. Então o candidato vai ter aí, em média, 1 hora para cada uma das questões discursivas. Então, às vezes o candidato até sabe o conteúdo, né? Mas na hora de escrever, ele acaba perdendo muito tempo e isso pode prejudicar a nota. Então, uma estratégia de prova direcionada para discursiva é otimizar o tempo, tá? Então, quanto mais rápido você fizer a redação, né, logicamente mantendo uma boa qualidade, melhor para você, porque você não corre o risco de acabar se enrolando e ter que fazer tudo nas coxas correndo para não perder o tempo, beleza? Então, precisa fazer no tempo e para isso precisa de prática. Então, você vai ter que treinar pelo menos uma vez, tá? Pelo menos uma vez, você vai ter que treinar a fazer um simulado de discursiva, com as 4 questões de uma vez, numa sentada, para poder ter ideia de quanto tempo que você está levando para poder fazer as 4 discursivas de uma vez. Beleza? Massa. Vamos lá. Exigência. Tá? O cargo de analista, que é o cargo do concurso aí do Ministério Público, exige o bacharelado em Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais, tá? E isso aqui tem que estar completo. Esse completo normalmente é na data da posse. Show? Massa. Então, carga horária, 40 horas semanais, tá? E a remuneração, R$ 7.352. Isso aqui é a remuneração inicial, tá? Essa remuneração daria sua vida, né? Como é que seria a sua qualidade de vida recebendo R$ 7.000 na sua conta, ó, todo mês? Sem falar na garantia de estabilidade, né? Sem falar nos outros benefícios que o próprio Ministério Público traz e exercendo uma função social extremamente significativa, porque a gente sabe que o Ministério Público ele atua de fato, né, no interesse público, tá? Então, ele é um órgão de referência para a questão de transparência, para a questão de combate à corrupção. Então, assim, você trabalhar no órgão desse e dizer para as pessoas, ó, trabalho lá no Ministério Público do Rio Grande do Sul, o pessoal, poxa, que massa, né? Dificilmente alguém fala, nossa, que paia, não. Falar, pô, que massa, o órgão é muito bom. Então, vale muito a pena se preparar, não só pelo salário, mas também pela função que você vai exercer. E, por fim, o concurso tem aí validade de 2 anos, prorrogáveis por mais 2 anos. Quer dizer o seguinte, que o concurso ele vale 2 anos, então saiu a nota final do concurso, saiu a homologação final do concurso, aí passa a contar 2 anos. O órgão pode ter 2 anos para chamar. Chegou em 2 anos, ele quer prorrogar, ainda tem gente lá no cadastro de reserva, ele prorroga por mais 2 anos. Então ele pode chamar candidato durante 4 anos, beleza? E como é que é a questão das vagas? Vamos lá. O edital traz o seguinte, ó. Olha que lindo esse edital aqui. Ele traz só cadastro de reserva para tudo, né? Por que ele faz isso? Né? A maioria dos órgãos, quando ele insere ali só cadastro de reserva, eles querem fazer o seguinte, eles querem se respaldar. Por quê? Porque a partir do momento que eles colocam lá 2, 3, 10 vagas, o que acontece? Ele fica obrigado a chamar aqueles candidatos, porque o STF já se posicionou obrigando
a chamar os candidatos que passaram dentro das vagas. Então, como eles não sabem como é que vai ser a aprovação do orçamento, como eles não sabem qual vai ser o cenário futuro, eles fazem o seguinte, não, vamos colocar só cadastro de reserva, porque a gente chama a quantidade que der para chamar, né? Então a gente pode chamar ali, se tiver algum problema a gente não chama, não vai ter nenhum direito adquirido. É por isso que eles fazem normalmente esse cadastro de reserva. Então, como que a gente faz para ter uma noção realmente de vagas, né? Todos os candidatos que passarem no objetivo na discursiva vão estar lá na lista de cadastro de reservas? Não necessariamente, tá? Na verdade, não. Por quê? Porque o edital traz uma outra regra e aí muita gente deixa isso aqui passar, mas ó, ele traz o seguinte, a quantidade de redações corrigidas, tá? Então tá lá, pro cargo de analista, né, vão ser corrigidas, ó, 30 posições por região, então no total vão ser 480 redações corrigidas para ampla concorrência, 480 redações corrigidas para pessoas com deficiências e 480 redações corrigidas para vagas de negros e pardos, tá? Então, isso aqui é o total de candidatos que vão estar constando no cadastro de reserva, né? É o máximo, caso alguém venha a ser aprovado. Então, só para você entender, é o seguinte, vamos lá, 1.000 pessoas fazem a prova, tá? Só trazendo um valor aqui redondo, 1.000 pessoas fazem a prova. Essas 1.000 pessoas conseguem a aprovação na prova objetiva, beleza? Massa. As 1.000 pessoas vão ter a redação corrigida? Não. Tá, vão ter a redação corrigida só as 480 melhores, né? Nesse caso aqui, até a 30 de cada região, beleza? Então, as 30 melhores de cada região vão ter a redação corrigida. E quem não tiver redação corrigida, professor, está eliminado do concurso. Então, o seu objetivo inicial é garantir uma boa nota na objetiva para poder ficar dentro desse quantitativo. Agora, dá para ter uma noção, né, de quantas pessoas vai chamar no concurso? Dá sim. Tá, o Você Concursado levantou e verificou o seguinte, ó, que no último concurso a banca tinha colocado 18 vagas e nomearam 116 candidatos. Ó, veja que nomearam muito mais candidatos do que o quantitativo de vagas. E, também num levantamento feito junto ao órgão, 191 cargos vagos estão disponíveis atualmente. Então, tem 191 cargos de analista no Ministério Público do Rio Grande do Sul sem servidores, né? Então, teoricamente, o órgão poderia chamar todos esses 191 de uma vez só, né? Se ele quisesse, tivesse recurso orçamentário para isso, ele poderia chamar de uma vez só para preencher os cargos vagos. E a partir daí, ele poderia ir chamando à medida que houvesse aposentadoria, exoneração e etc. Beleza? Massa. Então, é um quantitativo muito bom, né? Considerando que é um concurso de Ministério Público estadual e considerando o salário de R$7.000, beleza? Massa. Só para você ter uma ideia aqui da importância da discursiva, e aí a gente vai começar a montar a nossa estratégia de estudo, é o seguinte, esse aqui é um concurso que eu fiz para o TST, tá? Foi para o cargo de analista também, só que foi analista judiciário para a área de contabilidade, e aí eu trouxe aqui nessa tabela para ficar mais fácil de você ver. Tá aqui meu nome, né, Bruno Pinheiro Marques, e nesse concurso aconteceu uma coisa muito interessante, ó. Eu fiquei em segundo lugar no concurso. Mas se você olhar a nota da prova objetiva, você vai ver que eu tirei 273. Você vai conferir aqui, ó, o terceiro colocado tirou 294, o quarto colocado tirou 288, o sexto colocado tirou 292, o sétimo colocado tirou 301. Então, todos esses candidatos foram melhor que eu na prova discursiva. Todos esses candidatos tinham, vamos dizer assim, tinham mais conhecimentos acerca das matérias de conhecimento básico e específico do que eu, porque eles tiraram uma nota melhor que a minha nessa prova. Porém, o desempenho deles não foi tão bom, né, quanto o meu. Na prova discursiva eu tirei 100 pontos, enquanto eles tiraram 70, 75, 70, 60. Tá vendo? Tem até outro candidato aqui, ó, que tirou uma nota bem baixinha, mas mesmo assim ele conseguiu tirar a nota discursiva máxima na discursiva e subiu para quinto lugar. Ó. Então verifica-se aqui que a prova discursiva ela tem um impacto, né, significativo e leva as pessoas que às vezes nem foram tão bem na prova objetiva lá para cima. E a diferença é que para estudar para discursiva é muito mais fácil do que estudar para uma objetiva. Poxa, se você fazer um texto legal, você aprende a técnica uma vez, beleza, você só vai aperfeiçoando, mas para aprender essa técnica é rápido. Agora imagina para poder gabaritar direito penal, direito processual penal, direito constitucional, o tanto que você precisa estudar, o tanto de matéria que você precisa de ver, o tanto de questão que você tem que fazer para poder chegar num nível de ficar ali em 80%, 90%, né? Porque ainda assim, 100% é difícil chegar. Então, assim, o esforço que você faz para poder
ir bem na prova discursiva normalmente é muito menor do que para ir bem na prova objetiva. Tem que fazer o esforço para a prova objetiva? Tem. Então você direciona mais tempo para isso, né? Mas não pode deixar de lado a discursiva, porque a discursiva tem esse poder de levar você lá para cima na classificação. E assim, no concurso, não importa se o candidato tirou 60 na objetiva e 100 na discursiva. O que importa para o concurso é a nota final, é 160. Tá? No caso aqui, por exemplo, desse concurso, o que importa é isso aqui, ó, é o somatório. Então, o somatório que vai ser usado na classificação. Então, não importa se a maior nota foi aqui ou foi aqui. Por isso que cabe ao candidato montar a melhor estratégia. E aí segue aí para você um mantra de preparação para concurso, tá? Que é o seguinte, ó, que em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. Então não é necessariamente o candidato que sabe mais aqui, ó. Ele sabe mais na prova objetiva do que eu, sabiam mais do que eu nessa prova aqui, tá? Mas o que importa é a nota final, e na nota final eu tirei uma nota maior do que eles, por isso que a classificação foi lá para cima, tá? Então em concurso público não passa quem sabe mais, passa quem tira a maior nota. E para poder tirar a maior nota, você tem que montar uma estratégia de preparação. E para isso, conhecer bem como é que vai ser distribuída a pontuação da sua prova. Vamos lá. A tabela de pontuação é essa daqui, né? Então aqui a gente tem a prova de conhecimento específico da objetiva, tem uma prova aqui de língua portuguesa, tem uma prova de informática. Todas essas provas aqui, elas são objetivas, ou seja, vão ser questões de múltipla escolha, tá? A prova de conhecimento específico vale ao todo 50 pontos, a prova de língua portuguesa vale ao todo 20 pontos e a prova de informática vale ao todo 10 pontos, tá? Então aqui a gente vai ter 80 pontos, tá? E a prova dissertativa, né, que aí é a prova discursiva, que vai cobrar conhecimento específico, tá? A gente vai detalhar isso aqui, vai cobrar conhecimento específico. Vai ser composta por 4 questões, né? Cada questão vale 5 pontos, então o total vai ser 20 pontos. Então a prova discursiva vale 20 pontos, no total a nota final vai ser 100, né? Vai ser o somatório da prova objetiva mais a prova discursiva. Só para ficar mais claro ainda, a prova objetiva, que vai ser com questões de múltipla escolha, vai ser composta por língua portuguesa 20 pontos, informática 10 pontos e conhecimento específico 50 pontos, total 80 pontos. Já a prova discursiva vão ser 4 questões de 25 linhas, né, que somarão 20 pontos. Então aqui a gente tem que a prova discursiva sozinha vale 20% da nota. E a prova discursiva vai ser composta, né, a banca vai exigir, né, um conhecimento acerca de direito constitucional, administrativo, civil, processual civil, penal ou processual penal. Tá? Então aqui são 6 matérias e dessas 6 matérias a banca vai tirar 4 questões, beleza? 4 questões de 25 linhas. 25 linhas quer dizer o seguinte, que é um máximo de 25 linhas. Então você vai receber um tema e vai ter que desenvolver sobre aquele tema em até 25 linhas, né? E vai ser 1 hora, como a gente já disse, para poder responder a cada uma das questões. Fazendo essa análise aqui crua, que a maioria das pessoas vai fazer, vai olhar assim, vai falar assim, calma aí. Se a prova, veja se você não concorda com essa análise, porque muita gente vai fazer a análise dessa forma, Se você estudar para a prova de conhecimento específico, que vale 50 pontos, você já vai estar garantindo esses 20 pontos, porque vai cobrar conhecimento específico. E aí você, já sabendo o conhecimento específico, você vai bem aqui na discursiva. Então aqui você já vai ter 70 pontos. Então o foco do meu estudo aqui vai ser a prova de conhecimento específico. Calma, tá? Se todo mundo que soubesse a matéria de conhecimento específico fosse bem na discursiva, a discursiva não eliminava ninguém. Por quê? Porque na prova objetiva são classificados os melhores. São classificadas as pessoas que tiraram as melhores notas na objetiva. Então são pessoas que têm conhecimento. Então por que elimina? Porque a discursiva não é só o conhecimento da matéria. A discursiva é técnica. A pessoa precisa saber desenvolver o argumento. Você sabe que já conheceu? Eu acho que você já deve ter conhecido. Uma pessoa que você sabe que ela sabe muito de determinado assunto. Cara, essa pessoa sabe muito, assim, você der para ela qualquer coisa relacionada a esse assunto, ela sabe. Mas se você pedir para ela explicar, ela não consegue explicar. Ela não sabe explicar aquilo. Às vezes ela sabe muito, mas você pede para ela poder escrever aquilo ali, ela não consegue passar essa informação. Então não adianta só estar aqui, né? Tem que ir para a folha. E para isso, nem sempre é automático. Né? Você precisa
desenvolver uma técnica, precisa praticar. A pessoa, para poder ensinar, ela precisa praticar, precisa fazer várias vezes, precisa organizar essas informações antes de passar para frente. E é esse o diferencial do candidato que tira uma nota alta na discursiva para o candidato que tira uma nota mais baixa, tá? Então, indo além, né? Então, indo além e pegando aqui um percentual por matéria, tá? E aí você vai ver aqui, por matéria você tem aqui língua portuguesa 20 pontos, informática 10 pontos. Aí você vai ter isso aqui, é uma distribuição, tá? Das matérias de conhecimento específico. Ora, são várias matérias. Valem 50 pontos, não valem? Vale. Tá aqui, ó, 50 pontos. Porém, são 50 pontos distribuídos em várias matérias. Então, o impacto dessas matérias vai ser mais ou menos esse aqui, ó. Pode ser que uma matéria tenha um impacto maior, 7, 8%, outra tenha menor, 3, 2%, vai depender da distribuição da banca. Porém, veja que a prova dissertativa vai continuar valendo 20%. Então, se a gente joga isso aqui num gráfico, a gente vê que a prova discursiva, ó, a prova dissertativa aqui, ela é, junto com o português, a matéria com o maior impacto na nota final do concurso. Então, um candidato que conseguiu um bom desempenho em português e conseguiu um bom desempenho na prova dissertativa, já vai estar com 40% da nota, né? Quase metade da pontuação total, né? Só com essas duas matérias, beleza? Logicamente, precisa ir bem na prova de conhecimento específico. E para isso a gente vai trazer aqui mais uma análise, tá? Resumindo a prova dissertativa. Prova dissertativa são 4 questões de 25 linhas e eu vou explicar essas 4 questões aqui, ó, tá? Vou mostrar para você como que a banca OCP normalmente cobra essas questões, beleza? Valendo 20 pontos. E vai cobrar esses conhecimentos aqui. E aí, olha que interessante, talvez você já tenha ouvido falar dessa pirâmide aqui, né? A pirâmide do conhecimento. Então aqui, nessa pirâmide aqui, você vê o percentual de absorção da matéria de acordo com a forma de estudo. Então aqui nessa pirâmide, só ler, né, vai te dar uma absorção aí de mais ou menos 10%, escutar 20%, ver 30%. Então, à medida que você vai crescendo nessa pirâmide aqui, a sua absorção vai melhorando. E aí, quando você chega aqui no final, tem aqui, ó, explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar. Essas atividades, elas fazem com que a matéria seja absorvida em grande quantidade, né? É o maior percentual de absorção de uma matéria, que é 95%. E resumir e estruturar é mais ou menos o seguinte, você pega um conhecimento aqui de direito constitucional, por exemplo, né? E faz uma dissertação sobre ela. Responde uma questão dissertativa. Quando você faz uma questão dissertativa, você tem que, primeiro, resumir o assunto para poder inserir nas 25 linhas e você tem que estruturar aquele assunto dentro de um texto. O que eu quero dizer com isso? Bruno, o que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que quando você está lá treinando a discursiva, você não está treinando só a discursiva. Tá? Você está absorvendo a matéria de conhecimento específico. Então, quando você faz uma dissertação sobre determinado assunto, né, quando você chega lá na prova objetiva e vai fazer uma questão daquele assunto, fica muito mais fácil. Por quê? Porque para poder escrever, você teve que pegar o assunto, organizar na sua mente, resumir, extrair o que é importante, entender a lógica para você poder passar para o papel, certo? A partir do momento que você já fez tudo isso, quando chega uma questão objetiva ali de múltipla escolha, você já está craque, você já entendeu aquele assunto, né? Você já saiu do estágio de decorar para aprender. Então, além de você estar se preparando para a discursiva, você também está se preparando para a prova de conhecimento específico, né? Então, estudar para a discursiva é uma estratégia para tirar maior nota e também para ter um melhor desempenho na prova objetiva, né? E aí o cara que teve um bom desempenho na objetiva, um bom desempenho na discursiva, está lá dentro, né? E pode ser que seja um dos primeiros a serem chamados, né? E você pode ser um desses, porque você está recebendo essa informação aqui agora. A maioria dos candidatos não vai receber. Ah, Bruno, tá no YouTube, todo mundo tá vendo. Não tá. Tá? Não é todo mundo que está vendo. Muitas pessoas pararam de assistir lá no início ainda. Você não, você está assistindo até agora, né? Então você está pegando essas informações e a partir de agora você já sabe. Então não tem mais como desver, né? Agora que você já viu, não tem mais como desver.
Então, você já sabe qual é a estratégia aí para você conseguir ganhar mais pontos. Beleza? Vamos falar então um pouco da banca Instituto AOCP, tá? A gente tirou aqui lá da biblioteca de discursivas, tá? A biblioteca de discursivas, tá? Uma questão do Instituto AOCP aplicada em 2019 no TJ Minas Gerais. Essa biblioteca discursiva, se você não conhece, é uma ferramenta do Você Concursado em que você pode buscar, pesquisar lá de forma gratuita por questões discursivas de determinada banca. Então você vai lá selecionar banca Instituto AOCP, aí você seleciona lá direito penal, direito constitucional, direito administrativo, e aí o sistema vai trazer as questões discursivas aplicadas em concursos anteriores ou questões inéditas, né, voltadas para essa banca, né? E também lá na área, tá? Isso aqui é uma dica que pouca gente sabe também. Tem o que a gente chama de temas quentes, tá? Temas quentes. O que são os temas quentes? São temas selecionados para um concurso específico. Então você vai entrar lá no Temas Quentes, vai ter lá Ministério Público do Rio Grande do Sul. E aí os professores já vão ter selecionado para você os temas de provas discursivas no modelo do Instituto AOCP que são mais quentes para a prova, ou seja, que tem mais probabilidade de cair na prova. Então já está mastigado, você não precisa pesquisar, já está lá pronto. Só que essa funcionalidade aqui, se eu não me engano, ela fica disponível para os assinantes da biblioteca, que é um valor bem pequenininho, você pode entrar lá no site e ver para você ser assinante e ter acesso a esses temas quentes. Então você tem temas selecionados com padrão de resposta, com proposta de resolução em texto e várias com proposta de resolução em vídeo, igual esse aqui que eu vou explicando como resolver aquela questão com foco naquela determinada banca. Beleza? Massa! Falou demais, Bruno, vamos ao que interessa aqui, é a parte do enunciado. Só para você entender como que é o enunciado de uma questão da Instituto AOCP voltado para conhecimento específico, é assim, ó. Considerando as peculiaridades dos juizados especiais cíveis, né, regulados pela Lei 9099 de 1995, disserte sobre a audiência de conciliação, instrução e julgamento nos juizados especiais cíveis, abordando os pontos específicos do procedimento. Então, normalmente, tá, a banca ela vai trazer uma pergunta, não vai ser em forma de pergunta, mas ela vai pedir para você discorrer sobre determinado assunto específico, né? Então, ela vai pegar aqui direito processual civil, direito civil, pega uma matéria lá dentro e aí monta uma questão bem direta. Ela também pode trazer, tá, em forma de tópico, então ela pode trazer aqui, aborde necessariamente, aí pede aqui isso, isso e isso. Ela pode trazer em forma de tópico. Então, nesse caso, cabe o candidato fazer o quê? Responder os tópicos. Bruno, nessa questão que não tem tópico, o que eu faria? Ó, você ia transformar isso em tópico. Então, é para dissertar sobre audiência de conciliação. Então, isso aqui é o tópico 1. Tem que falar sobre a audiência de conciliação. Depois eu tenho que falar sobre a instrução e depois eu tenho que falar sobre o julgamento. Né? Todos relacionados, logicamente, ao juizado especial e trazendo os pontos específicos do procedimento. Então, ele quer que você detalhe qual é o procedimento, como é que funciona a audiência no juizado especial. Então, a gente teria aqui 3 tópicos. Né? Então, você ia ter que discorrer sobre eles. Como é que eu distribuiria as linhas? Faria aqui, ó. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Nos juizados cíveis, né, nos juizados especiais cíveis, né, a audiência deve seguir determinados procedimentos. Segundo a Lei 9099 de 1995, beleza? Segundo a Lei 990 de 1995, são procedimentos relacionados à audiência, aí você vai colocar aqui, todos esses procedimentos. No que tange à instrução, aí você vai, tá vendo? E aqui, por fim, no que tange, por fim, né, ele coloca aqui, por fim, o julgamento nos juizados especiais cíveis funciona de tal forma, aí você vai colocar aqui o conteúdo. Então, veja aqui, é basicamente selecionar os tópicos que estão no enunciado e montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Nesse parágrafo, a banca vai avaliar o seu conhecimento sobre a matéria, vai verificar que se o que você respondeu está correto, mas não só isso, né? Então,
Tem que ficar atento também a isso. É o seguinte, por isso que muita gente acaba sabendo o conteúdo, não tira a nota máxima. A banca, ela traz aqui, ó, 4 critérios para correção da sua prova dissertativa. O primeiro é o atendimento ao tema proposto na questão, que é o quê? A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto na questão discursiva. Então, por exemplo, no caso da questão anterior, eu não poderia falar sobre o juizado penal ou só o juizado especial, né? Eu teria que falar sobre o juizado especial civil. Se eu trouxer a referência à audiência de outra coisa, a banca ela não vai me dar ponto aqui em tema. Por quê? Porque eu fugi do que ela solicitou, do que ela pediu. Beleza? Massa. Conhecimento técnico científico sobre a matéria. Então, quer apresentar conhecimento teórico e prático a respeito do assunto e tema abordado na questão, demonstrando domínio técnico específico. Isso aqui é o conhecimento da matéria. Ela quer saber se você sabe, se respondeu certinho. Ela vai ter lá um padrão com a resposta correta e o examinador vai verificar, opa, resposta do candidato está de acordo com a resposta correta? Tá, então beleza. Esse aqui é o critério que mais vale ponto, que é 2,5, a metade, né, vale 50% aqui da nota final. Então, o conhecimento sobre a matéria é muito importante, por isso você precisa estudar para a parte de conhecimento específico. Aí depois vem clareza de argumentação e senso crítico em relação ao tema proposto. Então, a argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao questionamento abordado na questão discursiva. Então, aqui vai ser avaliada a questão de clareza, se o texto está bem organizado e o senso crítico, né? Se está embasado de forma convincente. E para isso, tem uma dica, que é o recurso de autoridade, tá? Então, quando você vai defender um ponto de vista ou trazer algum conceito, algum conteúdo de conhecimento específico, se você coloca um recurso de autoridade, né, e baseia sua resposta nesse recurso de autoridade, a sua resposta ela é muito mais convincente, né, e aí tende a ganhar uma nota maior na questão do senso crítico. O que é o recurso de autoridade? A gente vai falar sobre recurso de autoridade no nosso treinamento, na nossa preparação, é uma técnica que a gente utiliza na elaboração de textos dissertativos e respostas a questões técnicas como essa, mas basicamente é leis, normas, doutrina, né? Então qualquer informação, qualquer recurso, né, que seja inquestionável. Então, tá na lei, o examinador não tem como falar que aquilo dali não é válido. Está na jurisprudência do STF, não tem como falar que não é válido. Está na doutrina, não tem como falar que não é válido. Então, você traz recurso de autoridade para a sua redação de forma estratégica para poder ganhar ponto nesse quesito. E, por fim, um quesito mais relacionado à questão de gramática e estrutura textual, que é a utilização adequada da língua portuguesa. Então, ele vai avaliar aqui, basicamente, a estrutura textual, tá? E a gramática. Então, ela vai verificar se as palavras estão corretas, concordância, pontuação e etc. E também a estrutura textual como um todo. Se você dividir o texto em parágrafos, se o parágrafo possui, aí aqui é importante, ó, tá? É um quesito muito importante para ir ao Instituto CP. 2 ou mais períodos, tá? O que é períodos? É uma oração com ponto final, né? Então, um parágrafo de desenvolvimento ele tem que possuir pelo menos 2. Tem candidato que escreve o parágrafo inteiro num período só botando vírgula, 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 vírgula e acaba o parágrafo, né? Não, tem que possuir pelo menos 2. Isso aqui está relacionado à organização e clareza do texto. E os elementos coesivos, que são aqueles elementos que você utiliza para poder interligar os períodos, né, as orações e os parágrafos. Então tem elemento coesivo, tanto ligando os parágrafos, quanto ligando as orações, quanto ligando os períodos. A gente vai ver isso também de forma detalhada no nosso treinamento, beleza? E aí, isso aqui vale um ponto, né? E aí no final aqui, a banca vai somar e vai dar 5 pontos. Então vão ser 4 questões utilizando esses critérios e no total vai somar aí os 20 pontos da prova dissertativa, beleza? E qual é a minha ideia para você se preparar para esse concurso do Ministério Público do Rio Grande do Sul? É o seguinte, aprender a técnica discursiva e praticar 8 redações até o dia da prova, tá? Simples assim. A técnica discursiva você vai aprender uma vez a como estruturar um parágrafo de desenvolvimento, tá? Então, como você vai organizar um parágrafo de desenvolvimento? A gente vai ver que tem algumas partes. Onde seria o recurso de autoridade nesse parágrafo de desenvolvimento? Onde seriam os elementos coesivos? Né? Então, colocou os elementos coesivos, recurso de autoridade, separou ali, estruturou bonitinho o parágrafo,
Show! Aprendeu a fazer isso? Você vai replicar isso nas 8 redações. E aí você vai precisar treinar. Então você vai começar treinando. E aí a minha dica é a seguinte, ó, tá? São 8 redações para praticar. Você vai fazer a primeira, mandar para correção, a segunda, mandar para correção, a terceira, mandar para correção e depois a quarta, mandar para correção. Você só vai fazer a segunda quando receber a correção da primeira. Você só vai fazer a terceira quando receber a correção da segunda. Você só vai fazer a quarta quando receber a correção da terceira. E depois você vai mandar a quarta e receber a correção. Então veja que você vai ter aqui 4 feedbacks, tá? A ideia é, você faz uma redação, recebe o feedback, melhora isso, isso e isso. Na outra redação, você já vai aplicar as considerações da redação anterior. Então, você vai fazer uma redação melhor. Recebe o feedback, ó, errou nisso, beleza. Na terceira redação, você conserta aquilo. Na quarta redação, você conserta mais um pouco. Então, assim, chegou na quarta redação, você já está num nível bom de prova. Por quê? Porque você já recebeu 4 feedbacks de como melhorar a sua nota para o concurso, beleza? Aí, o que você vai fazer com as outras 4 redações? Fazer um simulado. Então você vai pegar um simulado e fazer de uma vez as 4 redações, tá? Deixa eu botar aqui porque fica mais fácil de ver, né? Então você vai fazer um simulado com as 4 redações, tá? E aí faz de uma vez, marcando o tempo para verificar se você consegue fazer as 4 redações seguidas dentro do período de 4 horas, que vai ser o período que você vai ter para fazer a sua prova. Inclusive, talvez seja até interessante você fazer no período da tarde também, né? Para você poder pegar realmente o seu rendimento naquele período da tarde, né? Porque é um período que muitas pessoas às vezes não funcionam tão bem, né? Depois do almoço e tal. Então, é importante que você faça esse treinamento à tarde. E aí, dependendo do seu plano, você manda tudo de uma vez ou você manda uma por vez para você poder receber o feedback acerca dessa questão do simulado. Beleza? E para isso, nosso treinamento, focado aí nesse Ministério Público do Rio Grande do Sul, já está pronto. Tá? O treinamento, você vai ter lá técnicas discursivas, sucinta, assim, é bem direto ao ponto, só com aquilo que é importante para você atender aqueles critérios da Instituto SALCP. Você tem ali acesso aos temas quentes para praticar, que são aqueles que eu falei da biblioteca discursiva. Então, você tem temas selecionados para o seu concurso, para você poder praticar. Você vai ter correções individualizadas, tá? E mais de 20 propostas dos temas em vídeo. Então, assim, você vai pegar esses temas aqui e vai analisar esses temas em vídeo. Né? Eu vou estar lá resolvendo para você a questão, né? Então vai ter lá, poxa, eu fiz essa questão aqui, mas eu não entendi ainda muito bem como que era para fazer. Vou lá ver o vídeo do Bruno, entra lá no vídeo do Bruno, aí o Bruno vai estar respondendo a mesma questão que eu fiz, né? Então, assim, otimiza muito o estudo, você aprende muito fazendo e depois vendo como que seria a aplicação da técnica naquele tema específico. E tudo isso a um preço acessível. Tem alguns planos, então você pode entrar em contato com o pessoal do Você Concursado, pode clicar no link aqui abaixo também e acessar lá no site. Né? Tem alguns planos diferentes que vão dar direito a um determinado quantitativo de correções, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo aqui pelo meu Instagram, que é @prof.brunomarques, ou pelo Instagram do Você Concursado, para falar diretamente com ele sobre os planos, ou também lá na Academia de Discursivo, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos e espero te ver no nosso treinamento de discursiva para o Ministério Público do Rio Grande do Sul. Um abraço.